Fala, galerinha! Vamos nós para mais uma aula? Iniciar um assunto que é de extrema importância na nossa matéria, na biologia. Nós vamos agora adentrar, introduzir, colocar para dentro o assunto tecido animal, tá? Nós vamos falar bastante sobre tecido animal, ok? O que a gente entende como tecido? Lembra que a gente já falou no início das nossas aulas que para ser um tecido nós temos que ter célula e essa célula se organiza, ela se especifica, né? Ela vai criar uma especialidade, uma especificidade e nessa especificidade, nessa organização, formam-se os tecidos, ok? E no caso desse tecido, nós vamos hoje começar a falar sobre o tecido epitelial. Ok, galera? No tecido epitelial, por que nós vamos falar primeiramente? O que é o tecido epitelial? Obviamente vocês sabem, nós estamos falando sobre pele, certo? Mas nós temos a ideia de que o tecido epitelial apenas trata sobre pele. Qual é a definição de pele que vocês conhecem? Pele é isso daqui? Sim. Mas essa pele, ela não se estratifica? Ela não tem camadas? Isso a gente vai entender aqui. Cada uma dessas camadas recebe um nome diferente e possuem estruturas um pouco diferenciadas. Mas o tecido epitelial, ele não se resume somente à nossa pele externamente. A nossa pele, a nossa epiderme, ela é responsável pela proteção do nosso organismo. Mas o tecido epitelial também está presente em outras partes do nosso corpo, como, por exemplo, serve como revestimento interno dos nossos órgãos. Tá? Então, todos os nossos órgãos são revestidos internamente por tecido epitelial. Porque é um tecido de proteção realmente, serve como um tecido de proteção. E nós vamos destrinchar isso daí agora nessa aula, ok? Estão preparados? Estamos prontos? Então vamos que vamos, seguir em frente, que atrás vem gente. Então vamos nessa. Qual o conceito de tecido, como eu botei para vocês aqui, ó? É um conjunto de células diferenciadas e adaptadas, tá? Então eu tenho células, né, que se organizaram e criaram suas adaptações, suas especializações. Porque eu tenho tecido, por exemplo, tecido, sei lá, da minha pele. Eu tenho tecido do meu pulmão. O tecido do pulmão é o mesmo tecido, vai realizar, né, a mesma função, essas células vão realizar as mesmas funções que o tecido do meu rim? O tecido do meu rim vai realizar a mesma função que o do meu coração? Não vai. Tá? Então a gente tem que entender que o tecido ele é um conjunto de células que são realmente diferenciadas e adaptadas, ou seja, especializadas. Eles se organizaram, as células se organizaram para formar aquele tecido, mas cada uma daquelas células realizam funções específicas daquele tecido, daquele órgão, ok? Então, basicamente, nós precisamos entender que nós estudamos 4 tipos principais não, né? Os 4 tipos de tecido no nosso organismo. O de hoje tá aí, é o tecido epitelial. Mas nós também temos mais 3 tipos de tecido. Tecido muscular, que nós vamos falar mais à frente. O tecido conjuntivo, que é o assunto da próxima aula, depois dessa daqui, ok? E nós temos o tecido nervoso, que esse daí, meu amigo, esse aí dá trabalho, vai ser complicado, precisam de atenção, tá? Mas é bem bacana, é bem interessante. E explica muita coisa sobre o funcionamento do nosso corpo, tá? Principalmente dos outros tecidos em geral, ok? Então aqui, ó, eu tenho a divisão dos tipos de tecido, tá? Do conjunto de células que formam os tecidos. Nós temos tecido epitelial, muscular, conjuntivo e tecido
nervoso, ok? Após entender que ele é dividido nisso tudo, vamos lá, o nosso tecido epitelial. Primeiramente, a característica do tecido epitelial é por possuir células poliédricas. O que são células poliédricas? São células que têm dimensões ali, ó, basicamente, elas possuem 3 dimensões ali certinho. Ela tem lado, tem cima, tem baixo, tá? Tem profundidade e tudo mais. Diferente da maioria das células, que são normalmente aquelas célulazinhas mais disforme, né? São amorfazinhas, assim, não tem uma forma específica. As células epiteliais, o tecido epitelial, eles têm células com formato mesmo, ok? E a gente vai falar sobre esses formatos aí. São células justapostas, ou seja, ó, falei isso para vocês já na sala de aula. Células justapostas são células que estão ali, ó, bem rentinhas uma das outras, bem justinhas umas das outras, mas não coladas. Elas estão bem próximas, tá? E elas possuem pouco ou nenhum material intercelular, ou seja, entre uma célula e outra não possui grande quantidade de substância, de água, de nutrientes, nem nada, tá? E muitas das vezes não possui nada mesmo. Podem ser de 2 tipos, tá? Nós vamos falar aqui que são os epitélios de revestimento e os epitélios glandulares, ok? Gravem esses 2 tipos de epitélios do tecido epitelial, revestimento e glandulares. Os tecidos de revestimento são a grande maioria, os epitélios de revestimento são a grande maioria no nosso tecido epitelial, no nosso organismo, tá? Mas nós temos grande quantidade também de epitélio glandular e que realizam coisas importantíssimas no nosso organismo. Nós vamos ver, tá? Quanto aos epitélios de revestimento, que nós vamos falar deles, eles podem ser divididos em 4 tipos. Primeiro, epitélio de revestimento simples. Simples. Tá? Estratificado, pseudoestratificado e os de transição. E aí agora, ó, vamos lá falar um pouquinho sobre cada um deles? Ah, mas antes, olha aí, ó, os epitélios glandulares também, eles podem ser de 3 tipos, exócrinos, endócrinos e anfícrinos, que também vamos destrinchar cada um deles aí. Mas vamos lá falar agora um pouquinho sobre os epitélios de revestimento? Os tecidos, né, dos epitélios de revestimento. Então vamos lá. Primeiro, o simples. Como o próprio nome diz, ele é simples. E esse simples, ele pode ser pavimentoso ou plano, né? Por que pavimentoso ou plano? Porque ele é reto. Ele tem o formato de um pavimento, de um chão. Ele é ali, ó, células achatadinhas, totalmente uma alinhadas do lado da outra, exatamente do mesmo tamanho, tudo certinho. Um exemplo que eu coloquei aqui são os tecidos internos dos vasos sanguíneos. Tá? As nossas veias, as nossas artérias, internamente, são revestidas por esse tecido, por esse tipo de epitélio. Epitélio de revestimento plano ou pavimentoso, que é o epitélio de revestimento simples, ok? E nós temos o simples cúbico, que são os tecidos, por exemplo, que recobrem os ovários, tá? Eles têm esse nome de cúbico, como vocês podem ver, exatamente por isso, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Olha aqui, ó. Eles têm o formato de um cubo, tá? São células que possuem núcleo, tá? Direitinho, mas tem o formato de um cubo. E são bem aqui, ó, enfileiradinhas, todo direitinho do lado do outro. E olha, repara como eu falei para vocês, ó, são células justapostas, são muito próximas uma da outra, mas não estão encostadas, ok? E vão possuir ou não possuir pouco material ali, substância intercelular. E nós temos o que nós chamamos de simples prismático. Por que simples prismático? Eles têm esse formato de um prisma alto, comprido.
Não exatamente um formato de um prisma, né? Mas assim, é mais pelo comprimento, o comprimento, para eles serem mais altos, maiores. E aí a gente botou aqui como exemplo ó, o tecido interno do estômago e do intestino. E aí eu falo para vocês, por que... Falo não, pergunto para vocês, por que o tecido interno do estômago e do intestino tem essas células assim tão diferenciadas, são tão alongadas, são tão compridas? Fazem nem ideia? Imagina assim, ó, eu tenho o nosso aqui, ó, o nosso intestino. Qual é a função do intestino? A função principal do nosso intestino é de absorver nutrientes, certo? Absorver, acumular e distribuir para o nosso corpo esses nutrientes que nós ingerimos aí diariamente. Por eu ter essas células mais diferenciadas, maiores, compridas, o que essas células fazem? Elas têm capacidade de armazenar grande quantidade de nutrientes. Então, esses nutrientes são absorvidos, tá? E são levados para o interior dessa célula. Por isso elas são alongadas, porque elas têm a capacidade de absorver e de guardar, não guardar, né? Porque o tecido do nosso intestino não vai reservar, mas vai acumular uma grande quantidade para distribuir de nutrientes. A mesma coisa acontece com o estômago, só que com o estômago a diferença não é que ele vai acumular ou vai guardar e absorver nutrientes. Ele vai acumular para liberar a substância que nós chamamos de suco gástrico, nosso ácido ali no estômago, que é responsável por deteriorar boa parte das proteínas que nós ingerimos, ok? Então, por isso dessa diferença de tamanho, tá vendo como o tecido, eles são células especializadas? Cada célula, cada tecido tem uma especialidade diferente, tem um formato diferente, porque precisa ser diferente, ok? Então, vamos lá. E agora o nosso epitélio de revestimento estratificado. Por que estratificado? Estratificado vem dessa palavra de estratos, ou seja, de camadas. Como botei aqui ó, no tópico, são constituídos por várias camadas de células e podem ser tanto pavimentosas quanto prismáticas. Quem são essas células que a gente está falando aqui de pavimentosa ou prismáticas também? Quem é esse tecido de epitélio estratificado? Um exemplo clássico é o nosso tecido epitelial, a nossa pele, a nossa epiderme. Elas possuem camadas, entendeu? São células que possuem camadas, estratos diferentes. Lembra que externamente eu falei para vocês que nós temos, por exemplo, na nossa pele, tecido morto. Isso daqui externamente é tecido morto. Eu não tenho célula viva aqui do lado de fora. Por isso que eu estou sempre renovando as minhas células. Porque conforme esse tecido morto chega a uma vida útil, vamos dizer assim, um novo vai se sobrepor. E eu vou perdendo tecido velho, tecido morto, para sobrepor outros. É o que acontece no nosso caso dos tecidos no epitélio de revestimento estratificado. Eu tenho uma camada que quando ela vai chegar aqui ao topo, ó, eu já estou com essa célula morta. E quando ela for desfeita, eu já tenho a de baixo para substituir. E a outra de baixo para substituir. E assim sucessivamente. Ok? Então, eles são divididos ó, em dois. Pavimentoso estratificado e o estratificado prismático, que é esse mais compridinho, igual a gente observou lá, tá? Nós temos o epitélio pseudoestratificado. Quando eu falo em pseudo, esse prefixo aí está querendo me mostrar algo que é falso. Mas não aqui exatamente, não quer dizer que seja falso. É porque o pseudoestratificado é como se ele fosse o meio termo. Ele é estratificado, mas não é. Por quê? Porque nós temos uma variação no tamanho dessas células. Nós temos uma única camada de célula, mas prestem aqui atenção, ó. Eu tenho uma célula grande, estratificada, né, prismática, uma outra célula
E aí eu tenho uma célula menorzinha, depois uma célula maior, depois aqui uma célula menorzinha, outra maior. Ou seja, eu não tenho uma regra, uma ordem de tamanho celular. Por isso do pseudo-estratificado, é porque dá a ideia de que é estratificado. Parece ser estratificado, mas não é. Eu tenho uma única camada de célula. Olha aqui, ó, minha base, e eu tenho uma célula, 2, 3, 4. Eu não tenho igual lá no estratificado, que era uma aqui, depois outra em cima, depois outra em cima. Não, eu tenho uma única célula, uma do lado da outra, porém de tamanhos diferentes, tá? Isso daqui ocorre muito na nossa pele mesmo, onde nós temos, por exemplo, o acúmulo de substâncias sebáceas, óleo na pele e tudo mais, tá? Então esse tipo de camada aqui de epitélio é muito comum no nosso tecido epitelial, na nossa epiderme, ok? E nós temos o que nós chamamos de epitélio de transição. O que é o epitélio de transição? Como o próprio nome também já está dizendo, ele é transitório. Ele no momento é de um tamanho, de um formato, e depois ele vai virar outro tamanho, outro formato. Por quê? Aonde normalmente ocorre esse epitélio de transição? Um exemplo clássico é o tecido de revestimento da nossa bexiga, tá? Tecido de revestimento interno da nossa bexiga. É um epitélio de transição. Por quê? Eu tenho células cúbicas, quadradinhas, direitinho, mas minha bexiga está vazia. Já fui no banheiro, estou feliz, alegre, contente, tranquilão. Mas, de repente, comecei a beber água, suco, refrigerante, seja lá o que for, estou bebendo e a bexiga, ó, tá acumulando, tá entrando muito líquido, tá formando muito líquido na minha bexiga. Então, ó, minha bexiga tá enchendo. Mas a nossa bexiga, ela é desse tamaninho, pequenininha, tamanho do limãozinho. Mas quando ela tá cheia, ela tem a capacidade de virar quase que um melão. Mentira, tô exagerando, mas vamos dizer assim que ela dobra de um tamanho, triplica de tamanho consideravelmente, tá? Essa capacidade de esticar e de voltar ao lugar é a característica principal desse epitélio de transição. Então, ó, esse tecido, quando ele está sofrendo algum tipo de pressão ou de estiramento, ele muda. Então, de um tecido, de uma célula cúbica, por exemplo, ele vai se transformar numa célula prismática, comprida. E depois, quando eu esvaziar minha bexiga, ó, vai voltar de volta foi bom. Vai voltar ali para o lugar. Vai voltar a ser uma célula cúbica, tá? Então, por isso do nome de transição, porque ele muda de tamanho, muda de forma, ok? Tranquilão? Então, vamos lá. E agora, nós vamos falar sobre os epitélios glandulares. Tudo que nós falamos aqui era referente às células, aos tecidos que revestem os nossos órgãos, que é basicamente 80% do nosso tecido epitelial no corpo, tá? E agora nós vamos falar sobre um tecido epitelial chamado de epitélio glandular. Já ouviram falar em glândula? Com certeza vocês já ouviram falar em uma glândula no seu corpo. E o que são essas glândulas? Essas glândulas são células, são tecidos, né, conjuntos de células que se especializaram a realizar a função de secretar substância, tá? Deixar um ponto aqui bem claro para que não haja confusão. Não vamos confundir secreção com excreção, tá bom? Secreção é liberação, é produto, substância produzida pelo nosso organismo para o nosso próprio organismo. É algo que o nosso corpo produz para nós mesmos, para benefício de nós mesmos, ou até malefícios, mas enfim, é para nós, internamente, para o nosso corpo, tá? Isso é secreção. Excreção é a liberação de substância que o meu corpo não precisa.
que eu produzi, mas o meu corpo não precisa daquilo. Então eu tenho que excretar. Um exemplo bem clássico de secreção, no caso, são os hormônios. Eu secreto o hormônio. O meu corpo, o meu organismo precisa de hormônio. Ok? Então eu tenho que produzir hormônio para regular certas coisas dentro do meu organismo. Isso é um tipo de secreção. Agora, eu tenho excreção, como um exemplo clássico, o nosso cocôzinho, o nosso xixizinho, tá? Isso é excreção. O meu bolo fecal, minhas fezes, meu cocô, o marronzinho lá, ele não é produto da ingesta de alimento? É o que restou do alimento que eu ingeri? O meu corpo precisa guardar aquilo que sobrou, que não presta mais? Não. Eu vou excretar. Xixi, urina, é a mesma coisa. Eu bebi líquido. Esses líquidos que eu bebi foram filtrados pelo meu rim, foi absorvido aquilo de nutriente que tinha e o que não tinha foi transformado em urina. Eu preciso guardar dentro do meu corpo? Não, eu vou excretar. Ok? Então, vamos fixar bem, não confunda secreção com excreção. Aqui no nosso caso, os epitélios glandulares são responsáveis, têm como função a produção de substância secretora. Ok? Então, beleza. Como eu disse aqui para vocês, tá? Secreção, produção de substância. E aí nós temos 3 tipos de epitélios glandulares. Variações dessas glândulas. Elas podem ser exócrinas, endócrinas ou anfícrinas. Ok? E lá na frente a gente vai ver a diferença sobre cada uma desses tipos de epitélio glandular. E aí vamos lá. Primeiro vamos falar agora sobre as glândulas exócrinas. Sempre que eu tiver em mente em glândulas exócrinas, o que eu tenho que focar? Exócrina é tudo aquilo que o meu corpo vai produzir, essas glândulas vão produzir e vão ser secretadas através de ductos, que nós chamamos de ducto secretor. Ou seja, eu tenho um caminho próprio a seguir. Esse hormônio, por exemplo, né? Estou dando como um exemplo aqui, ou essa secreção vai ser liberada e vai seguir um caminho por um ducto secretor, tá? E aí eu tenho alguns tipos de ductos. Por exemplo, eu tenho os simples, a glândula exócrina simples, que vai possuir um ducto central no qual vai eliminar essa secreção que foi produzida. Beleza? Elas podem ser, né, elas são classificadas de acordo com a forma delas. Então elas são tubulosas quando tem esse formato de um túbulo e são acinosas ou alveolares porque parece um alvéolozinho do pulmão, é redondinha assim, tá? Então essas são as 2 formas que pode apresentar uma glândula exócrina simples, com ducto secretor. E nós temos as compostas, que são glândulas que se ramificam. Também possuem ducto secretor, só que dessa vez elas não têm somente aquele eixo central, elas têm o eixo central e as ramificações, tá? Por isso o nome de composta, por causa das ramificações. E também são classificadas de acordo com a forma. Ela pode ser composta acinosa, tubulosa ou túbulo-acinosa, quando eu tenho o eixo central no formato de um túbulo e as ramificações no formato de um alvéolo. Ok? Redondinha lá. Beleza? Glândulas exócrinas possuem ducto secretor. Tranquilo? Glândulas endócrinas, já ao contrário. Nesse caso, eu já não tenho mais ducto secretor. Pelo contrário, essa glândula, elas fazem a secreção da substância internamente no meu corpo. Só que esse internamente, ele não possui um caminho. A glândula, ela é revestida, deixa eu mostrar para vocês. A glândula, ela é revestida, essa daqui é a glândula, tá? São as células glandulares. Elas produzem a substância e essas glândulas estão revestidas pelos capilares.
Os capilares são as veias, digamos assim, botar para a gente imaginar mais fácil, são as pontas das veias dos nossos vasos sanguíneos. São vasos muito, muito, muito sensíveis, que na sua grande maioria das vezes só possuem uma camada de tão fino que eles são, tá? E esses capilares, eles estão envolvendo essas glândulas endócrinas. E essas glândulas liberam a secreção diretamente para o vaso sanguíneo, para dentro do vaso sanguíneo. Entendeu a diferença? Enquanto nas glândulas exócrinas eu tenho a liberação através de ductos de secreção, ductos secretores. Nas glândulas endócrinas eu não tenho ducto secretor. O meu produto, a minha substância produzida é liberada diretamente dentro dos vasos sanguíneos. E um exemplo disso são os hormônios. Os hormônios são produzidos pelas glândulas endócrinas e são liberados diretamente no meu vaso sanguíneo, tá? Dúvida? Acredito que não, né? É bem simples, tá? Então vamos lá. E a próxima? São as glândulas anfícrinas. O que são glândulas anfícrinas? As glândulas anfícrinas, elas na verdade são glândulas, mas elas nunca estão localizadas sozinhas. Elas se formam dentro ou junto de órgãos do nosso organismo. E a principal glândula anfícrina que nós estudamos é chamada de pâncreas. Já ouviram falar no pâncreas? Esse carinha aqui, olha. As glândulas anfícrinas, elas são glândulas que se formam, como eu acabei de falar, em órgãos, tá? E elas têm duas atividades ao mesmo tempo, tanto a atividade de glândulas exócrinas quanto a atividade de glândulas endócrinas. Ou seja, elas liberam a secreção tanto através de ducto secretor, quanto também através dos vasos sanguíneos. Então, por exemplo, aqui, olha, eu tenho o meu pâncreas, tá? E aqui eu tenho uma porção do meu intestino. O pâncreas, ele vai liberar através, de ducto secretor o suco pancreático para ser levado ao intestino e ajudar ali na regulação do pH, do alimento e tudo mais. E, por outro lado, o pâncreas também vai liberar hormônio para os meus vasos sanguíneos. E esse hormônio que nós produzimos no pâncreas, nós conhecemos como a insulina. A insulina é um hormônio produzido para realizar o controle da glicose no nosso sangue. O carinha que é diabético, por exemplo, ele não produz essa insulina, ou quando produz muito pouco, então não tem quantidade suficiente para combater o excesso de açúcar, de glicose no nosso corpo. Então, entenderam? Eu tenho a glândula anfícrina, que é o nosso pâncreas, é o órgão, né, o próprio pâncreas, que vai realizar as duas funções, uma função mista, tanto de exócrina quanto endócrina. Vai realizar liberação de secreção por ducto secretor e também vai ser lançado diretamente no sangue, ok? Como é o caso da endócrina. Dúvida nenhuma, tenho certeza. Se tiver, dá uma voltadinha aí que vocês vão entender. E aí, nós temos essa diferenciação, essa classificação fisiológica e estrutural das células, das glândulas, tá? E aí a gente difere elas em 3 tipos: as holócrinas, as merócrinas e as apócrinas. Quando eu falo de glândulas holócrinas, são glândulas que têm as suas células desintegradas e, ao mesmo tempo, estão sofrendo o processo de mitose para renovar essa célula que foi perdida. Então, olha aqui, eu tenho uma célula, tá? E aí essa célula, através de uma mitose, ela perde uma parte dela e vai ser desintegrada e levada para fora.
Essa célula que foi desintegrada, ela é desintegrada estruturalmente e liberada junto com tudo, com citoplasma, com tudo. Esse produto que foi liberado aqui é o que nós chamamos de secreção. Tá? Então a secreção, na verdade, né, um hormônio, por exemplo, que é uma proteína, não deixa de ser uma proteína, ele é o resultado da liberação dessa desintegração celular das glândulas, dos tecidos glandulares, tá? Dessas glândulas que existem no nosso organismo. Então, ó, holócrina é quando tem assim, ó, desintegração total da célula e ela libera esse produto desintegrado como forma de substância, como um hormônio, por exemplo. Eu tenho as merócrinas, tá? As merócrinas, até vou corrigir aqui para não ficar muito confuso, para não repetir duas vezes o hormônio. Vamos botar aqui como característica da holócrina o suor, por exemplo. Tá? O suor vai ser o resultado disso daqui. Nas merócrinas, eu já tenho, por exemplo, células intactas. E essas células vão liberar somente o seu conteúdo citoplasmático. Esse conteúdo citoplasmático aqui é que vai ser a substância liberada, secretada por essa glândula, por esse organismo. Ok? E eu tenho, então, ó, a holócrina, célula desintegra e libera essa célula desintegrada como a substância. Na merócrina, a célula não desintegra, ela só libera o citoplasma, a substância interna dela, como forma de substância que é secretada. E as apócrinas, eu tenho a desintegração parcial das células. A célula ela acaba se rompendo um pedaço e junto desse pedaço vai o citoplasma também junto dela. Mas não morre, a célula não morre, ela não vai inteira para fora. Um exemplo disso daqui, das glândulas apócrinas, são as glândulas mamárias. A mulher não produz o leite materno? Esse leite materno, ele além de ter como conteúdo água, ele tem células glandulares dissolvidas juntos com o citoplasma que vão dar origem ao leite materno. Por isso o leite materno é extremamente rico em nutrientes, em sais minerais em geral, porque eu tenho conteúdo celular ali junto daquela água. Entendeu? Não está sendo liberado somente água, é água com outros nutrientes juntos. Então é um exemplo de glândula apócrina, ok? Então eu tenho holócrina, merócrina e apócrina. Tranquilo, pessoal? Esse daí é o conteúdo da nossa aula de tecido epitelial, tá? Como eu falei para vocês, nós vamos falar por um tempo sobre o sobre os tecidos animais, e essa aula foi a aula introdutória. Na próxima aula nós vamos falar sobre o tecido conjuntivo até terminarmos no nosso sangue, ok? Pessoal, mais uma vez muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Bota um sangue nesse olho, vamos que vamos e segue forte aí na luta, falou? Forte abraço, fica com Deus.